Olá, boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar a matéria de administração e vamos falar a respeito de algumas teorias, tá? Então, a parte de administração para o técnico de enfermagem, eu vou abordar questões mais relativas a questões práticas, tá? Então, nosso principal foco vai ser os tipos de teoria, que na verdade isso deve ser uma coisa muito mais teórica, tá? E na parte prática nós vamos focar bastante em relação ao quê? Escala diária de serviço, né? Então, como que é realizada uma escala diária, quais são os procedimentos que são realizados durante um plantão. Por quê? Porque durante um plantão não diz respeito apenas ao cuidado somente com o paciente, tá? Ou seja, esse cuidado que seria o quê? A verificação de sinais vitais, a medicação, encaminhamento para exames. Então, tem outras coisas administrativas envolvidas a um plantão que deve ser atentado em relação a isso, tá? Então, o início da parte de administração, eles falam a respeito de teorias. Essas teorias administrativas são teorias que, na verdade, vão dar tanto a idealização como o tipo de característica que a instituição quer seguir, tá? Então, são coisas teóricas realmente. Então, são coisas assim que é para vocês darem uma lida, para vocês terem conhecimento em relação a isso, e principalmente para saber qual é o tipo de filosofia que a instituição adota. Então, ou seja, cada instituição ela tem uma linha de pensamento a ser seguida. Isso tem a ver com algumas teorias administrativas que ela segue, ou modelos já, na grande maioria, já anteriormente estipulados, então eles seguem uma linha de pensamento, tá? Ou às vezes a instituição ela cria uma nova linha de pensamento, uma nova linha de conduta, de acordo com as necessidades que ela está se colocando em relação à população atendida e ao local onde ela está inserida. Dentro das teorias científicas, a que é mais importante para nós é que diz respeito em relação a parte da enfermagem, que ela fala em respeito da escala diária e a divisão de atividades, tá? Aí nós temos várias teorias em relação, por exemplo, a teoria clássica, né, que fala muito da parte técnica, parte financeira, administrativa. Então, geralmente as instituições privadas, elas seguem ou adotam esse tipo de teoria, tá? E ela fala a respeito da divisão de trabalho, tá? Ou seja, dentro de uma escala hierárquica. Por exemplo, dentro da parte da enfermagem, nós temos o enfermeiro, que é dentro do enfermeiro, que é nível superior, nós temos o enfermeiro, que ele pode ser o diretor da instituição, que não é muito comum, tá? É mais comum nós temos o gerente de enfermagem, é como se fosse dentro de um organograma o topo máximo de um cargo administrativo que o enfermeiro acaba adotando. Aí dentro disso, depois nós temos os enfermeiros coordenadores, ou seja, eles coordenam os setores, tá? Esse coordenador ele vai depender muito do que? Do porte dessa instituição. Obviamente, uma instituição com um porte maior vão ter mais coordenadores. Uma instituição com um porte menor pode ser que seja apenas um. Ou às vezes tem lugares que eles colocam por turno de plantão. Então, um coordenador para o dia e um coordenador para o período noturno. Tem lugares que não. É apenas o coordenador, tanto da parte diurna como a parte noturna, porque obviamente eles querem reduzir custos, tá? Depois do enfermeiro coordenador, nós temos quem? O enfermeiro assistencial, que é aquele que vai lidar no dia a dia diretamente com o paciente e com vocês, os técnicos de enfermagem, e alguns lugares que ainda tiver o auxiliar de enfermagem. Então, dentro de um grau hierárquico, essa é a linha de sucessão. Então, é o enfermeiro. Dentro do enfermeiro, então, na verdade, nós temos o gerente de enfermagem,
depois o gerente de enfermagem, os enfermeiros coordenadores, depois vem os enfermeiros assistenciais, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, tá? Dentro da teoria clássica, esse organograma ele é linear. Aí depois nós temos nas relações humanas, tá? Então, se preocupa muito mais com o homem, com a estrutura de trabalho, com os grupos e o método de trabalho, tá? Esse daí é uma teoria que a gente diz assim, ela é um pouco mais democrática, ou seja, ela ela permite que o funcionário tenha voz para dar a sua opinião, tá? Na teoria anterior, não funciona muito bem assim, tá? Na enfermagem, a liderança, a estratégia é conduzir grupos e ocorrer o que? A comunicação. Então, na verdade, prioriza a comunicação. Então, as pessoas elas devem se comunicar, fazer reuniões para depois tomar uma decisão. Na teoria burocrática, é uma das teorias mais, vamos dizer assim, mais autoritárias, tá? Então, ela tem autoridade e poder de dominação. Tem ainda algumas instituições que trabalham com esse tipo de teoria, onde apenas um manda e o restante obedece sem ter opinião, tá? Dentro da enfermagem, as características são pessoas técnicas especializadas, ou seja, cada pessoa que ela tem um predomínio em relação a uma área, é aquilo ali que vai ser mais explorado, tá? A crítica, uma valorização maior das normas e regras. Então, as normas e regras têm que ser seguidas à risca. Então, não se permite muito quebrar regras de acordo com, às vezes, algumas situações, tá? Na teoria comportamentalista, a proposta é um trabalho mais dinâmico e organizacional, com ênfase nas pessoas e no comportamento humano. Essa teoria ela é um pouco questionada, porque às vezes dá margem para pessoas que você pode até fazer em relação ao comportamento, tá? Mas isso dá margem às vezes para algumas pessoas se aproveitarem dessa situação. Mas dentro de uma instituição pode existir, ela pode adotar um determinado tipo de teoria e o seu chefe superior, ele pode ter até um outro tipo de teoria, que pode ser, por exemplo, essa comportamentalista, que ele vê a característica, porque dependendo da situação, ele tem que se adequar a um ou outro profissional de acordo com o tipo de cliente que está sendo tratado naquele momento, tá? A teoria contingencial investiga com a mesma empresa de formas diferentes condições de se trabalhar, tá? Então, essa teoria contingencial, ela não é muito utilizada no Brasil. Aí nós vamos falar a respeito das lideranças. A liderança em enfermagem é a capacidade de agir, conduzir um grupo, influenciar pessoas, empenhar voluntariamente os objetivos da instituição. Então, ou seja, você sempre vai ter um líder que vai comandar, né? Ou seja, ele vai conduzir e coordenar os grupos. E o grupo tem que seguir esse tipo de liderança. Obviamente, esse tipo de liderança pode ser em relação a uma coisa mais autoritária, né? Que isso vai depender muito do tipo de instituição ou principalmente o tipo de pessoa que é o líder, tá? E, obviamente, tem alguns tipos de líderes. Então, aí nós entramos o quê? Nos estilos de liderança. A liderança autocrática ou autoritária. A ênfase é sempre no líder. Então, é ele quem manda, ele quem determina e ele quem posiciona a sua autoridade. Nesse tipo de serviço, fica imposto muito a sua opinião. Agora, a opinião dos subordinados, elas não são levadas muito em conta, tá? Aí, só que esse tipo de liderança, ela elogia ou critica de forma pessoal. Então, ou seja, aponta o erro para cada pessoa. Só que
dependendo do tipo de líder que é, a pessoa às vezes ela não faz, você pode até apontar esse tipo de crítica, mas de uma maneira mais privada, que geralmente não é o que ocorre, tá? Esse tipo de liderança, eles gostam muito de falar isso em público para que outras pessoas vejam e tenham aquilo como exemplo para elas não seguirem aquilo. Aí nós temos a liberal ou laissez-faire, que dá ênfase nos subordinados, ou seja, os subordinados eles têm a opinião e eles podem decidir a respeito de ter uma opinião a respeito de um tipo de tratamento ou outro, tá? Então as decisões elas podem ser individuais ou em grupo e o líder permite total liberdade de tomada de decisão daquele grupo na sua ausência. O que esse tipo de liderança não pode esquecer é que as pessoas que são subordinadas, elas têm a liberdade de opinar, mas elas não podem esquecer do seu nível hierárquico, ou seja, sempre tem alguém para poder comandar. A democrática, a ênfase ou é só no líder ou no subordinado, tá? As decisões são tomadas em grupo e são planejadas em grupo. Isso funciona geralmente quando você tem uma determinada situação onde existe um grupo de pessoas, geralmente, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, onde tem que se decidir a respeito do tipo de tratamento com o paciente. Então, todos da equipe, eles acabam dando a sua opinião, tá? Isso funciona muito em hospitais escola, onde você tem não só a passagem simples de plantão entre as equipes, e depois existe uma reunião de coordenação entre as equipes multidisciplinares para decidir a respeito de determinado caso ou determinado tipo de paciente, tá? O líder, ele é sempre comunicativo nesse tipo de liderança. Ele motiva o grupo, então, ou seja, aquela pessoa que coloca o grupo para cima. Independente dos tipos de problemas que está acontecendo naquele momento, o líder ele sempre se preocupa com o trabalho das pessoas, tá? Ele vai atuar como um facilitador e orientar o grupo. Então, ou seja, dentro desses tipos de liderança, a liderança democrática, vamos dizer assim, é a mais prazerosa de se trabalhar, porque as pessoas sabem que elas podem ser ouvidas e elas sempre vai ter o respaldo do seu líder. Porque a pior coisa é quando a equipe ela tem que trabalhar, mas ela não tem um respaldo do seu líder. Então, ou seja, na hora que necessita de um líder para tomada de decisão em relação ao grupo, dependendo do tipo de liderança, isso não vai ocorrer, mas na democrática ela ocorre. Aí nós entramos dentro das teorias de enfermagem. O que são as teorias de enfermagem? São teorias que devem ser seguidas para um plano de tratamento e um planejamento no tratamento do paciente, tá? O foco principal é sempre o paciente. Então, existem algumas teorias que elas são utilizadas no mundo afora e tem algumas teorias que elas foram adaptadas à nossa realidade, tá? Isso diz respeito em relação a quê? Há coisas privativas do enfermeiro, que é a evolução de enfermagem. Aí as coisas que cabem ao técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, que é a anotação de enfermagem e o relatório de enfermagem. Dentro dessas atividades, nós chamamos de sistematização da assistência de enfermagem. Ou seja, essa sistematização, ela vai abordar além da história do paciente, ou seja, a anamnese, o exame físico, que ele é feito privativamente pelo enfermeiro, e depois disso vai ser realizado um plano de cuidados. Dentro desse plano de cuidados, nós temos a prescrição de enfermagem, tá? Ou seja, o que é a prescrição de enfermagem? São todos os cuidados prestados ao paciente ou cliente
mas de uma forma que você possa ver teoricamente no papel. Ou seja, sabemos que dentro de um plantão é meio que óbvio você dar um banho no paciente. Você vai lá, você vê que é um paciente acamado, dar um banho no leito. Mas, às vezes, isso daí pode não estar muito claro para o técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro vai lá e faz uma prescrição. Ou, às vezes, o técnico quer levar um paciente que, às vezes, acha que tem condições de ir ao banheiro, mas a visão do enfermeiro é uma visão um pouco mais além, porque ele entende um pouquinho mais da parte de fisiopatologia, onde ele vê que o paciente pode descompensar essa simples ida ao chuveiro, né, ou seja, ao banho de aspersão. Então, ele vai lá e prescreve banho no leito, mudança de decúbito. Tudo isso começou a existir exatamente por quê? Porque a enfermagem, ela sempre tratou do paciente, sempre prestou os cuidados, mas isso não existia de uma maneira teórica no papel, tá? Depois da prescrição de enfermagem, nós temos o diagnóstico de enfermagem, tá? O diagnóstico de enfermagem, ele vai ser fechado em cima das teorias de enfermagem. Então, são diagnósticos de enfermagem, não é diagnóstico médico, tá? No início, houve uma grande mudança em relação a isso. Os médicos achavam que o enfermeiro ia começar a fazer prescrição médica. Então, por exemplo, o médico prescreve o medicamento para a dor. Então, ele, na verdade, ele faz uma medicação em relação ao problema que ele está apresentando no momento. Então, ou seja, uma medicação sistêmica para dor. O enfermeiro, dentro desse diagnóstico, ele vai avaliar o quê? O grau dessa dor, como que é o comprometimento dessa dor. Então, o diagnóstico dele vai ser em cima do comprometimento ou o tipo de dor que o paciente está apresentando, tá? Não esquecendo que o enfermeiro nunca vai prescrever, por exemplo, algum medicamento em relação ao diagnóstico de enfermagem. Então, essas teorias, elas iniciaram com a Florence, né, com o seu conceito. Aí depois vieram alguns outros teoristas. Eu não vou falar a respeito de cada teorista, vou apenas citar alguns que são mais utilizados no nosso país, tá? Então eu vou falar alguns, mas o que vai ser mais importante. Então, dentro dos teoristas, nós temos Hildegard Peploe, que não é muito utilizado aqui. Feuerbach também não. Virginia Anderson também nós não utilizamos. Joyce Travelby também não utilizamos. Dorothy Johnson também não. Martha Rogers também não utilizamos. Agora, Imogen King, algumas instituições elas adotam esse tipo de teorista, tá? Tem como objetivo a comunicação entre a equipe e o paciente e restabelecer uma adaptação positiva ao seu meio ambiente. Então, por exemplo, ele vai adaptar qual é o tipo de vida que o paciente apresenta no momento. Então, vamos dar um exemplo. Um paciente diabético. Um paciente diabético que necessita de todo dia ficar verificando a sua glicemia capilar. O correto seria, ele vai lá, verifica a glicemia capilar e coloca essa lanceta num material pérfuro cortante. Mas dentro da casa dele não há essa possibilidade. Então, o que nós orientamos e adaptamos? Que ele coloque numa garrafa PET a agulha ou a lanceta, para que o lixeiro, quando pegar, ele não se contaminar. O que é também orientado em relação a essa pessoa, se ela puder levar essa garrafa PET a uma unidade básica para ser descartada adequadamente, tá? Dorothea Oren também é um pouco utilizada, tá? É relacionada ao autocuidado, então, ou seja, ensinar o paciente a se cuidar sozinho, tá? Então, é aquele paciente que ele vai ficar em casa, ou ele se cuidar sozinho, ou com alguma pessoa responsável por isso, tá? O objetivo é dar assistência ao paciente e ajudar a manter a sua autoproteção.
Isso daí é relacionado muito a doenças crônicas, onde o paciente vai ter que conviver com aquele tipo de doença, ou mesmo que seja uma doença aguda, né, ou seja, de tempo mais curto, isso vai fazer com que ele tenha autonomia e consiga se cuidar sozinho, para que ele não tenha que se deslocar o tempo todo para alguma unidade de tratamento. Mira-Levine também não é muito utilizada. Calista Roy é utilizada um pouco aqui no nosso país, tá? São sistemas adaptativos cujos comportamentos podem ser classificados como respostas adaptativas e respostas ineficientes, mas muitos hospitais não utilizam isso, tá? Aí tem uma outra que os hospitais mais adotam a respeito que a gente chama de NANDA. É uma associação norte-americana de enfermeiros, onde eles colocam os diagnósticos de enfermagem de uma maneira um pouco mais clara em relação ao cuidado. Então, o nosso foco, né, ou seja, o foco da enfermagem é o cuidado direto com o paciente. Aí agora nós entramos em algumas partes da administração propriamente dita, ou seja, da estrutura física da instituição, tá? Então, uma das funções da administração é restaurativa, ou seja, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, você tem que achar o diagnóstico do paciente, tem que tratá-lo e reabilitá-lo, ou seja, para voltar à sociedade, para ele voltar a trabalhar. Um exemplo disso, um paciente que quebra uma perna. Então, tem que dar o diagnóstico dele, ou seja, fratura, qual membro que seja. Se for caso clínico, em faixa e aguarda, engessa, né, no caso, e aguarda na sua casa. Se for caso cirúrgico, então vai, interna, faz a cirurgia e depois disso, então você fez o tratamento. Agora a reabilitação, que seria o quê? A parte da fisioterapia. Então, aí através da fisioterapia que vai reabilitar o paciente para ele voltar para a sociedade. Ela tem uma função preventiva, que é promover a saúde e prevenir a doença. Então, dentro daqueles princípios do SUS, tá? Servir como ensino e como pesquisa. Aí a classificação pode ser geral ou especializado. Então, geral de diversas patologias, especializado em alguns determinados tipos de especialidades. O administrativo, que é governamental, né? Então, ou seja, instituição pública, que pode ser federal, estadual, municipal, ou particular, que aí é a privada com ou sem fim lucrativo, tá? Então, a grande maioria das instituições privadas, elas possuem o fim lucrativo, tirando algumas, que a gente tem, na verdade, hoje em dia, um meio a meio, que são as Santa Casas e as Beneficências Portuguesas, que elas iniciaram com o fim sem ser lucrativo, mas elas necessitam da parte particular, ou seja, por isso que elas se conveniaram a outros tipos de convênios para poder manter a estrutura, porque somente a parte governamental não consegue manter a estrutura de uma instituição dessa devido geralmente ao seu porte, né? Geralmente as Santa Casa, as Beneficências Portuguesas, elas são de médio para grande porte. O número de leitos. Então, nós temos instituições de pequeno porte, que são até 49 leitos. A de médio porte, de 50 a 199 leitos. A de grande porte, que aí já são instituições bem maiores, que são de 200 a 499 leitos. E essa é acima de 500 leitos. A de grande porte e a de extra, geralmente são os hospitais escolas, tá? Por exemplo, Hospital das Clínicas. Então, são instituições com muitos leitos. A grande maioria são de médio porte e algumas instituições de pequeno porte, que geralmente são as instituições mais privadas, tá? A capacidade desse porte, tudo vai variar de acordo com o quê? Com o número de habitantes naquela instituição. Então, por exemplo, um posto de saúde, para ele ser aberto, precisa no mínimo de 2.000 habitantes naquela localização.
os centros de saúde de 2.000 a 10.000 habitantes e as unidades integradas de saúde, né, que são as UPAs, que é entre 10.000 a 20.000 habitantes. Então, para existir essas instituições, é norteado, né, através da parte demográfica, a quantidade de pessoas que moram ou próximo daquela localização ou em bairros vizinhos que pegam aquilo ali. Aí eles vão determinar se vai ser criado os postinhos de saúde, os centros de saúde que são maiores, né? Por exemplo, os AMES, e as unidades integradas de saúde, que são as UPAs, e depois as instituições hospitalares, tá? O tipo de localização, ou rural, né, que é de zona rural, ou regional ou distrital, tá? De 100 a 200 leitos. E tem as instituições base, que são de 300 a 350 leitos, e as instituições de ensino, que são de 400 a 500 leitos. Ela pode ser em um bloco único ou por pavilhões. Esses pavilhões eles podem crescer tanto na horizontal quanto na vertical. Geralmente cresce na horizontal, tá? A estrutura organizacional, ela conforma os tipos de categoria profissional e ela estabelece de uma forma planejada e estabelece a linha de autoridade de responsabilidade da cadeia hierárquica. Então, de acordo com o tipo de hierarquia, com o tipo de teoria, que vai estabelecer essa estrutura organizacional. Uma estrutura informal surgem interações de forma espontânea e nem sempre são respeitados cargos, autoridades, responsabilidades, rotinas de trabalho. Então, ou seja, aqueles lugares onde todo mundo quer mandar e ninguém manda em nada, tá? Então, cada um vai e faz de uma maneira que queira. Esse tipo de estrutura não funciona, por quê? Porque as pessoas acabam não tendo comprometimento com o tipo de serviço. Então, ou seja, são aqueles lugares onde a chefia solicita uma coisa e não é respeitado isso. A rotina de trabalho cada um faz de acordo com o que acha que dá para fazer. Agora não dá tempo para fazer isso, então eu não vou realizar. A responsabilidade acaba ficando aquém, exatamente por conta disso. Horários de entrada e de saída também acabam sendo comprometidos, principalmente nesse tipo de estrutura. Quanto à especialização, pode ser horizontal, que é através de departamentos, e a vertical, através de nível hierárquico. A autoridade. Aí nós vamos falar a respeito do superior e do subordinado, ou seja, a responsabilidade de cada função, tá? Os tipos de estrutura. Temos a estrutura linear, que são as linhas diretas e únicas de autoridade e de responsabilidade. É seguido apenas por um princípio de hierarquia. Qual é a vantagem? A simplicidade da estruturação e a unidade de comando. Isso daí, esse tipo de estrutura é fácil quando você tem uma instituição de pequeno porte, tá? A desvantagem é bastante rígido, inflexível, tá? E congestiona as linhas formais de comunicação, ou seja, não há muita comunicação entre o superior e o subordinado, ou seja, existe muita imposição de pensamentos. A estrutura funcional, indicado para as linhas oblíquas, descentralização das decisões e linhas diretas de comunicação. A vantagem: especialização em órgãos ou cargos e uma melhor supervisão técnica, tá? E é uma comunicação direta mais rápida. Então, dentro da estrutura funcional, ela é mais adaptável. A desvantagem: subordinação múltipla e tendência à concorrência. Agora, dentro do planejamento, envolve raciocínio, reflexão, análise de determinadas tarefas e sua abrangência. Então, os tipos de planejamento. Planejamento estratégico.
planejamento estratégico visa algo a longo prazo, tá? Então, uma meta a ser cumprida, algo que vai ser realizado que você sabe que vai demorar um certo tempo. Então, ou seja, tem que ter um planejamento para isso. O planejamento tático é um plano de médio alcance, tá? Então, ou seja, para coisas que precisam ser realizadas com um teor de rapidez um pouco mais rápido. E o operacional é um plano de curto alcance. Então, precisa fazer uma estratégia hoje para resolver o problema de hoje, tá? Agora nós vamos falar a respeito do prontuário. O prontuário é uma fonte de informação onde a equipe multidisciplinar vai acabar se comunicando e registrando tudo que foi realizado no paciente, tá? Então, dentro do prontuário, existe uma documentação legal, vai existir uma auditoria, ou seja, para validar esses tipos de procedimento e autorizações para determinados tipos de procedimento, tanto numa instituição pública como numa instituição privada. Obviamente, numa instituição privada, essa auditoria ela vai ser muito mais rígida, tá? Porque a cobrança de materiais, de insumos, de procedimentos realizados, porque o cliente que vai pagar essa conta através de uma forma particular, que é muito mais raro hoje em dia, e principalmente a respeito dos planos de saúde. Então, os planos de saúde eles vão tentar o quê? Minimizar esse custo e muitas das vezes tentar adiar certos tipos de procedimento ou questionar alguns tipos de procedimento. Então, por isso que tudo que é realizado no paciente tem que ser muito bem documentado. Só que hoje em dia essa documentação não diz respeito simplesmente só você anotar que você foi lá e funcionou um acesso venoso no paciente. Você tem que colocar que foi funcionado o acesso venoso, qual é o tipo de dispositivo que foi realizado, ou seja, o tipo de material, aonde foi realizado, ou seja, qual o membro que foi realizado, quantas tentativas foram feitas, se foi na primeira tentativa que conseguiu realizar o procedimento ou teve que fazer outras tentativas para poder justificar o gasto deste material, tá? Mas na instituição pública isso também tem que seguir em relação a isso daí, porque esse pacote de serviços ele é pago. E ele é pago por quem? Pelos usuários do SUS, tá? Deve haver uma qualidade da documentação e do relato para garantir a continuidade do cuidado de modo eficiente e individualizado. Aí agora nós temos os manuais de enfermagem. São instrumentos administrativos de informação e organização por escrito de orientações às equipes de enfermagem para o desenvolvimento das atividades, ou seja, para que seja uma coisa uniforme. Então, em qualquer lugar que você vá, esses manuais de enfermagem, eles existem e eles devem ser seguidos da mesma maneira técnica. Pode ser que, obviamente, você tem que se adaptar a algumas situações de acordo com a instituição, ou seja, qual é a adaptação? Geralmente é ou excesso ou, na verdade, a falta de algum determinados tipos de materiais que você tem que adaptar à situação. Mas a técnica, ela tem que sempre seguir aquela mesma linha de pensamento ou a finalidade, tá? Tem finalidade de reproduzir a estrutura formal do serviço de enfermagem e esclarecendo dúvidas em relação à sua execução, tá? Então, ou seja, não pode haver dúvidas. Para se elaborar um manual, é necessário o diagnóstico da situação, determinação dos tipos de assuntos, obviamente, de acordo com ou o tipo de instituição, ou o tipo de cliente que vai ser abordado, ou o tipo de patologia que vai ser abordada. Então, dentro de uma instituição, de acordo com a sua especialidade, a estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação, tá?
Quanto ao conteúdo do regulamento, é de caráter estável, através da administração superior, que regula ou amplia o estatuto, caracterizando a sua organização, a respeito das diretrizes básicas da organização de saúde. O que é um regimento? É um ato normativo aprovado pela instituição superior da organização de saúde, de caráter flexível e contém diretrizes básicas. Então, ou seja, cada instituição tem o seu regimento, tá? Ou seja, o funcionamento do serviço de enfermagem, o que cabe a cada membro e as atividades a serem desenvolvidas e o quadro de pessoal. Então, dentro desse regimento vai conter o quê? Horário de entrada e saída da instituição, horário para pausa e repouso, almoço, lanche, os tipos de folgas, qual é o uniforme que vai ser utilizado, ou seja, o tipo de vestimentas, né? Porque às vezes tem instituição que não tem uniforme. Então, o tipo de vestimenta adequada que você pode estar utilizando na instituição. Tudo isso está dentro do regimento que o funcionário ele recebe logo quando ele adentra na instituição, para ele ficar sabendo a respeito do que, quais são os seus deveres e as suas obrigações, tá? As normas, conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos. Então, ou seja, o regimento diz muito mais a respeito do funcionário e como funciona a instituição. E as normas são os métodos, a organização e desenvolvimento das atividades. Então, ou seja, isso pode variar de acordo com o tipo de setor. Então, as normas podem, em algum setor, funcionar de uma maneira e no outro setor ele pode funcionar de outra maneira. Um exemplo, na enfermaria, geralmente a prescrição médica, o médico passa de manhã, ele avalia o paciente, faz o seu exame físico, faz a sua evolução, depois ele faz uma prescrição médica e essa prescrição médica ela é válida a partir de determinado horário, geralmente a partir do período da tarde, que é o tempo suficiente para que aquela prescrição ela seja validada pela farmácia, ou seja, os materiais, os medicamentos sejam substituídos, tá? Agora, por exemplo, numa UTI, esse tipo de norma ele já não funciona dessa maneira. Geralmente é o plantonista do dia anterior, ou seja, do período noturno, ele prepara a prescrição médica, envia para a farmácia e essa prescrição médica ela já começa a ser válida a partir da troca de plantão no período diurno. Então, ou seja, quando o plantonista que está chegando, ele já tem a prescrição já montada e exames laboratoriais já colhidos e impressos. Então, ele consegue nortear o tratamento de uma maneira mais ativa. Por quê? Porque ele já tem a prescrição pronta, já tem exames laboratoriais e ele vai avaliar de acordo com a evolução do paciente, tá? As rotinas é a maneira exata do conjunto de elementos específicos pela qual as atividades devem ser realizadas. Então, é a maneira de como vai ser realizada as coisas. Então, dentro da rotina, é a realização de uma ação ou um procedimento. Então, ou seja, você tem o regimento que fala a respeito da instituição toda. Aí depois dentro das normas, ela vai desenvolver de acordo com o tipo de atividade de cada setor. E as rotinas é o que vai ser realizado funcionalmente cada setor. Então, ou seja, por exemplo, uma rotina. Em determinada instituição, o horário para retirar material esterilizado é no período da manhã. E a entrega de material que foi utilizado no paciente, por exemplo, um kit de sutura, ele tem que ser lavado, descontaminado e depois ele vai para a esterilização e esse material tem que ser entregue no período da tarde, tá? Então, isso é uma rotina.
procedimentos: descrição detalhada, sequencial e de fácil linguagem como uma atividade a ser realizada. É baseado em princípios científicos e não modifica de uma unidade para outra. Ou seja, a técnica tem que ser igual, independente do setor. Por exemplo, procedimento de uma passagem de uma sonda nasogástrica. Independente do setor, do local, tem que ser, o procedimento ele vai ser realizado da mesma maneira, tá? Administração de recursos de materiais. Então, ele tem a respeito do quê? A compra do material, armazenamento, distribuição e controle. A administração desses materiais, eles podem ser, geralmente tem uma compra de material geral, né? Ou seja, para a instituição toda, e depois a distribuição e o controle desses materiais por setores. Então, cada setor é responsável pelo pedido de determinados tipos de materiais, que são os materiais de consumo, que são realizados diariamente nos pacientes. Que são esses materiais de consumo? É gaze, luva, seringa, agulha. Tem instituições que elas não deixam mais seringas e agulhas, elas vão por unidade por paciente, tá? Então, ou seja, ele é faturado por cada paciente, mas ainda existe aqueles materiais de consumo que toda equipe tem que consumir para realizar os procedimentos, que aí no caso entra as luvas, algodão, álcool, esparadrapo, coisas que vão ser realizadas em todos os pacientes, tá? Na enfermagem, a previsão do tipo de material, levantamento das necessidades da unidade, identificando a quantidade e a especificidade, tá? Então, ou seja, cada unidade ela vai solicitar de acordo com o quê? O tipo de público-alvo, a quantidade, né? E número de leitos, número de pacientes e número de funcionários, tá? A provisão, reposição de material necessário para a realização da unidade. Então, ou seja, a quantidade de material que você tem que solicitar para o plantão e você tem que prover uma determinada quantidade até a próxima chegada de materiais. Então, ou seja, você não pode pedir um número muito justo, por exemplo, de caixa de luva. Então, você pediu caixa, você não pode pedir caixa de luva, meu plantão tem 4 pessoas, então eu vou pedir uma quantidade X de caixa de luva. Você tem que contar que, se o material ele só é enviado no período da tarde, então você tem o período da manhã do dia seguinte que precisa utilizar a luva também. Então, isso daí é a provisão. Então, você prever a quantidade de material que vai ser utilizado num determinado plantão, e ele tem que sobrar um pouco para o próximo plantão. Mas isso não sendo uma margem muito grande também, tá? A organização dos materiais envolve a quantidade, a qualidade, né? Ou seja, a quantidade de consumo, a conservação e a proteção dele, tá? Aí nós temos o processo de compra. Esse processo de compra de materiais de acordo com o parecer técnico, obviamente de acordo com o tipo de instituição, tá? Tanto pública quanto privada. Obviamente, na instituição pública, nós temos o serviço a parte de licitação, tá? Então, ou seja, é uma comissão que ela vai e aprova a compra de determinado tipo de material de acordo com a qualidade do material e principalmente o preço. Então, ou seja, são empresas que se concorrem para poder ganhar esse tipo de licitação, tá? A parte de recrutamento e seleção de pessoal, isso daí eu não vou entrar muito em mérito, que é a parte de selecionar as pessoas para trabalharem, tá? Então, isso daí diz respeito a... Hoje em dia nós temos a educação continuada, ela que vai selecionar o funcionário para trabalhar naquela instituição. E nós temos hoje em dia a educação permanente, ela trabalha junto com a educação continuada.
qual é a função dela? Ela vai capacitar as pessoas dentro do serviço. Então, por exemplo, se ocorreu uma dúvida ou um erro que foi relevante, onde outras pessoas podem cometer o mesmo erro, então, por exemplo, houve um atendimento a uma parada cardíaca e esse atendimento foi ineficaz. Por que ele foi ineficaz? Ele pode ter sido ineficaz, ou seja, pelo insucesso, ou pela patologia do paciente que ia acabar levando a isso, ou a ineficácia da equipe. A equipe não conseguiu atuar adequadamente, não conseguiu preparar material, a massagem cardíaca. Então, a educação permanente, ela vai treinar o funcionário. Aí, no caso, ela treina todos os funcionários da instituição inteira, para não ocorrer dúvidas e para que todos trabalhem da maneira coesa, da mesma maneira, tá? Aí agora nós vamos falar a respeito das escalas. A escala mensal e a escala diária. A escala mensal, ela diz respeito do quê? As folgas, férias e licenças médicas, tá? Então, dentro da escala tem que conter, pelo nível hierárquico, o enfermeiro, quem são os técnicos de enfermagem daquela instituição. Então, todos têm que constar. Outra coisa que tem que constar dentro dessa escala mensal, as folgas de cada um. Se tiver alguém de férias, tem que constar ali. E se tiver alguém de licença médica que vai se afastar por mais de 15 dias, tem que constar na escala também. E mesmo que esse funcionário, por exemplo, ele se afaste pelo INSS, mas o nome dele, ele pertence ainda à instituição. Então, o nome dele tem que constar na escala. Obviamente, ele vai constar como licença médica, tá? Mas o nome dele tem que constar ali, ou seja, tem que haver todos os elementos da equipe. Dentro da escala diária, é aquilo que vai ser realizado, os procedimentos dentro da instituição, tá? Denominado como escala de serviço ou escala de atividades. Então, você pode escolher escala diária, escala de serviço, escala de atividades. Ou seja, então ela vai ser distribuída de acordo com o número de funcionários que você tem naquele dia trabalhando. Ou seja, então essa atividade ela é diária, ela tem que ser igualitária, então, ou seja, ela não pode privilegiar um e prejudicar outro, dentro de todos os elementos da equipe, tá? Para não haver o que? Sobrecarga. Então, ela pode ser base no método de prestação de serviço, ou seja, uma escala funcional, de acordo com a distribuição do atendimento, de acordo com as tarefas realizadas. E a integral, designação de um ou mais pacientes com atendimento integral por turnos de plantão. Então, ou seja, vamos dar um exemplo. Hoje nós temos 3 funcionários de plantão, num regime, tanto faz 12 por 36, 6 horas diárias ou de 8 horas, onde vai ser distribuído de acordo com o número de pacientes que estão internados naquele dia e também a provisão de pacientes que possam vir a entrar também se tiver leitos vagos. Então, ou seja, numa instituição onde você tem, por exemplo, 15 leitos e você tem 5 funcionários, então, ou seja, vai ser distribuído 5 leitos para cada, com cuidados integrais para cada funcionário. O que é o cuidado integral? Então, ele tem que prestar os cuidados ao paciente, realizar a prescrição médica desses 5 pacientes, fazer a medicação desses 5 pacientes, prestar os cuidados como banho, curativo e tudo mais para esses 5, é isso daí cada funcionário. Você tem que prever que dentro do plantão, depois da passagem de plantão, aí é realizado a escala diária,
Aí entra dentro os cuidados com o paciente, as admissões, as altas, que isso tem que constar em livro administrativo, o deslocamento do paciente junto com o funcionário para realização de exames, tanto internamente como externamente. Por exemplo, realização de um raio-x, de uma tomografia, de um ultrassom, coleta de exames laboratoriais, aí tem que ver de acordo com a instituição. Tem instituição que o laboratório é quem realiza essa coleta e tem instituição que é o próprio técnico de enfermagem que realiza esta coleta. Depois não podemos esquecer que nós temos o expurgo, que é o local onde são lavados os materiais que são utilizados, por exemplo, comadre, papagaio, os par de pinças que foram utilizados, se for utilizado sutura, tudo isso daí. Então esse material tem que ser lavado nesse expurgo e depois ele é encaminhado para a central de material e esterilização. Aí isso vai de acordo com cada instituição. O hamper tem que estar sempre com a roupa toda lá dentro, não pode ter roupa jogada pelos setores e tudo mais. Não podemos esquecer o carrinho de emergência, tá? Geralmente, o carrinho de emergência, quando ele não é aberto, ou seja, não houve uma emergência no momento para abrir o carrinho de emergência, esse carrinho de emergência ele deve ser aberto uma vez por mês e limpo uma vez por mês. Então, geralmente, é distribuídos de acordo com o plantão. Então, mês tal, plantão par, mês tal, plantão ímpar, tá? Para haver uma coisa homogênea entre todas as pessoas para realizarem a limpeza desse material. E depois, além dos cuidados, a higienização, né, do leito do paciente, ou seja, a limpeza concorrente. Depois nós temos a limpeza terminal, no caso do paciente, da saída do paciente. Que mais? Aí entra nisso daí a escala diária, tá? Trabalho em equipe, designação de um grupo formado por elementos da equipe de enfermagem para dar todo atendimento durante um turno de serviço. E a escala de férias, denominada escala anual, acompanhada de acordo com a legislação trabalhista, tá? Onde é passado para todos os membros. Então, para ser de uma maneira mais democrática, geralmente as instituições elas fazem o rodízio de quem tem a prioridade naquele mês para solicitar as férias. Obviamente, isso é de acordo com a data de admissão de cada funcionário e a disponibilidade que a instituição tem de permitir as férias, ou naquele mês que o funcionário solicita, ou a própria instituição também, ela pode determinar qual é o mês de férias que você vai se ausentar, tá? É sempre dado a prioridade, por exemplo, casais que trabalham na mesma instituição, deles tirarem férias juntos, se eles assim quiserem, tá? A escala de distribuição de pessoal, isso daí vai de acordo com o quê? O tipo de instituição, o tipo de paciente que são abordados, a quantidade de funcionários e o grau de comprometimento desses pacientes, tá? Então, existem pacientes que são totalmente dependentes, os pacientes semidependentes e os pacientes independentes, tá? As folgas, elas devem ser planejadas para garantir o número suficiente de pessoas para trabalhar, né? Ou seja, na assistência. A folga sempre tem que ser no dia do plantão do funcionário, tá? O dia que não é, por exemplo, um regime de plantão 12/36, ele trabalha 12 horas, as outras 36 horas não é folga, é considerado descanso. A folga tem que ser no dia que ele trabalha, porque essa folga tem que ser remunerada,
tá? Aí depois falamos sobre leis trabalhistas, que isso daí modificou muito. O regime de plantão, isso vai de acordo com a carga horária da instituição. Então, tem instituição que trabalha 30 horas, 40 horas e 44 horas semanais. Geralmente, as instituições que trabalham 44 horas semanais, o regime de plantão é 12 por 36. As que trabalham 40 horas semanais também são regime de 12 por 36, porém, ou regime de 8 horas diárias, tá? Com as folgas nos sábados, aos sábados e domingos e feriados. Dentro dessas, então, dá 44 horas semanais, uma folga por mês. 40 horas semanais, geralmente são 2 folgas no mês. 30 horas semanais, geralmente regime de plantão 6 por 1 ou 6 por 2, ou seja, a cada 6 dias trabalhado folga 1, a cada 6 dias trabalhado folgam-se 2 vezes na semana, tá? Aí vai ser enviado para vocês uma escala mensal, tá? Onde vocês vão preencher essa escala mensal. Depois vão realizar uma escala diária, tá? De acordo com o tipo de método que vai ser realizado. Então, eu vou distribuir esse tipo de funcionários, número de pacientes, as patologias, tá? Que não pode esquecer. Dentro da escala diária, onde vai ser distribuído os leitos. A patologia do paciente influencia bastante no número de funcionários e a localização dele dentro da planta física, tá? A escala de férias. Aí nós temos a distribuição. 30 dias corridos quando não houver falta ao serviço mais de 5 vezes injustificadas. 24 dias corrido entre 6 a 14 faltas não justificadas. 18 dias corridos quando não houver de 15 a 23 faltas injustificadas. E 12 dias corridos de 24 a 32 faltas injustificadas, tá? Então, é de acordo com a quantidade de dias trabalhado que é feito a escala de férias. E o dimensionamento de paciente é de acordo com a qualidade de assistência prestada, tá? A quantidade de pacientes e a quantidade de funcionários que a instituição permite. E o grau de dependência do paciente que eu havia falado com vocês. Aí existe uma conta que é realizada, mas isso daí vocês não precisam se preocupar em relação a isso, que quem faz isso daí é o enfermeiro, tá? Aí é uma das últimas coisas, a auditoria, avaliação sistemática e formal da qualidade da assistência de enfermagem. E a auditoria ela vai se basear sempre nas anotações que a enfermagem faz no prontuário do paciente, tá? Então, ou seja, quanto mais claro e objetivo e conciso for essa anotação, essa declaração no prontuário do paciente, mais fica claro para essa auditoria ela autorizar determinados tipos de procedimento ou glosar, ou seja, ela impedir que seja realizado determinado tipo de procedimento, ou se esse procedimento já foi realizado, o valor a ser pago, tá? Finalidade, identificar as áreas deficientes do serviço. Aí temos 2 tipos de auditoria. A auditoria que é da instituição em relação à parte financeira, e existe uma auditoria interna onde ela quer identificar alguns problemas que está acontecendo na instituição, tá? Principalmente desperdício de material, a melhoria dos programas e a qualidade dos cuidados da enfermagem, que às vezes pode não ser material, mas, por exemplo, um índice muito elevado de óbitos em determinada instituição ou determinado plantão. Então, a auditoria ela vai acabar avaliando tudo isso daí, tá? Fazer uma reciclagem e uma atualização em relação
funcionários, tá? Então, nós temos a forma interna da própria instituição, externa, quando não pertence à instituição, ou seja, ela contrata uma auditoria de uma outra empresa. Então, isso por esse lado é bom porque ela não tem um vínculo emocional com a instituição, então ela vai enxergar realmente os problemas que estão ocorrendo, tá? Existe uma auditoria no tempo, que ela é contínua e constante, isso daí todas as instituições vão acontecer, e a periódica, que não se prende à continuidade, tá? É isso, pessoal.